Então, queridos, sejam bem-vindos, tá legal? Nós estamos na nossa sexta parte, onde nós estamos tratando do livro de Gênesis, e estamos fazendo algumas considerações sobre essa ótica preterista que nós aprendemos, né? Estamos tratando, da mesma forma como tratamos a parúzia de Jesus, né? O fim dos tempos, o fim da era, estamos analisando o começo da era. E esse começo da era, da mesma maneira como nós estamos vendo em Apocalipse, o fim dos tempos não era o fim do mundo. Lá também não era o início do mundo. Então, abençoado, fica aí nessa jornada fascinante que estamos aí empreendendo nesse livro de Gênesis. Então, até agora nós exploramos a fundo, só para vocês contextualizar vocês, né, as nuances da narrativa da criação, questionando a interpretação literal tradicional e aprofundando em uma perspectiva preterista e simbólica. Vimos que a descrição da terra, sem forma e vazia, a separação das águas e a criação da terra seca podem ser metáforas para eventos históricos e políticos, em vez de relatos literais da formação do universo físico. Até porque a datação do Gênesis começa há 6.000 anos atrás, enquanto a Terra tem 4 bilhões e mais, aí, 4 bilhões e meio de anos, segundo estudos, né, da ciência. Então nós discutimos em outro episódio, discutimos a representação de plantas e animais como símbolos de pessoas e nações, e como a ideia do domínio sobre a natureza pode estar relacionada ao poder e à autoridade, né? A autoridade daqueles povos, daquele tempo ali. Nós exploramos o conceito de descanso de Deus no sétimo dia, interpretando como uma metáfora para a paz e segurança após a guerra, em vez de um descanso literal, como prega, né, a cristandade como um todo. Começamos também a abordar o dilúvio de Noé, questionando sua literalidade, sugerindo que pode ser uma representação simbólica da destruição e reconstrução de reinos. Analisamos as profecias em Isaías, em Jeremias, interpretando a criação e destruição dos céus e da terra como metáforas para mudanças políticas e sociais, e não como eventos cósmicos literais, como nós estamos vendo, né, irmãos? Hoje, ao analisar a parúzia, né, de Jesus, não nos espantam as figuras de linguagem, céus e terra derretendo, né? A gente hoje tem esse entendimento, sabendo que aquilo ali é uma metáfora também da cosmovisão judaica daqueles dias. E, por fim, nós exploramos a criação do Sol, da Lua e das estrelas no quarto dia, sugerindo que o aparecimento desses astros após a escuridão inicial pode simbolizar o restabelecimento da ordem e da luz após um período de caos e destruição. Com base nessas reflexões, continuaremos nossa jornada, desvendando os mistérios de Gênesis e aprofundando nossa compreensão da criação de tudo. Prepare-se então para mais descobertas e revelações que nos ajudarão a construir uma fé sólida e fundamentada na palavra de Deus. Essa é a principal ideia. Agora, o mais importante, eu tenho batido nessa tecla, eu queria muito a sua atenção, é o respeito que eu tenho por você. E desde que comecei essa série, né, tenho colocado isso em primeiro lugar. Sempre eu estou atento a isso, com bastante educação e carinho, te informando que essa série de mensagens é uma reflexão. O que eu estou querendo aqui é te estimulando para que você esteja sempre aberto a diálogos construtivos. Porque geralmente os discursos dogmáticos são geralmente impositivos. Eu não quero, irmãos, impor nada. Quero que você desenvolva o pensamento crítico e que vocês busquem incansavelmente a verdade individual e questionando as suas crenças, a explorarem novas perspectivas. Então hoje, nessa sexta parte, nós vamos continuar explorando essa questão do dilúvio de Gênesis, tá legal? Então aguarde aí, daqui a pouco aí vamos botar a cabecinha para raciocinar, tá? Já pensou no que as parábolas de Jesus realmente significam? No livro As Parábolas de Jesus, sob o olhar do preterismo completo, André Pimentel revela um novo olhar sobre essas mensagens, mostrando como elas foram acusações contra a nação de Israel no primeiro século e a chave para a nova aliança. Adquira já o seu exemplar e mergulhe em uma jornada espiritual transformadora. Estamos de volta, glória a Deus aí pela tua vida, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos então à mensagem de hoje. E vamos continuar de onde nós paramos, né, no último episódio. Nós estávamos falando sobre o mar e questionando qual símbolo que ele representa dentro da linguagem profética bíblica, que é uma linguagem hebraica. Ele representa, irmãos, a separação de Israel das outras nações, como vimos várias vezes, né, falando de Jesus sobre a parúzia no próprio livro de Apocalipse, e no Antigo Testamento também não é diferente. Então nós estamos questionando qual símbolo que ele representa dentro dessa linguagem. Então ele representa os povos, as nações estrangeiras, e em muitos
contextos, exércitos, né, em ação, exércitos estrangeiros também. Então, abençoado, existe uma conexão notável entre a passagem do Mar Vermelho, a passagem, né, a separação das águas e da terra seca com a fundação do mundo, lá de Gênesis, né? Ou seja, nós vimos que Isaías, capítulo 51, versículo 15 e 16, ela concatena com essa passagem de Gênesis e vai bater lá em Moisés, né, na separação das águas. Então eu estou trazendo a vocês esse rico enredo judaico naqueles dias. Essa é a linguagem da criação da Bíblia. E encontramos ela em várias partes. Como também, como preteristas, temos encontrado vários apocalipse nela. Ou seja, a Bíblia em si, irmãos, ela é um Gênesis, como eu falei no último episódio. Ela é o Gênesis nascendo, o Apocalipse acabando. Gênesis não retrata o início de todas as coisas, como o Apocalipse não retrata o fim de todas as coisas. Essa é a nossa tentativa de interpretação preterista de Gênesis. E encontramos essa mesma linguagem simbólica para representar o livro de Gênesis, como achamos, como eu falei anteriormente, no livro de Apocalipse. Ou seja, irmãos, não há absurdos. O que existe é tentar uma harmonia. Nós estamos tentando harmonizar, fazer com que a gente também, quando for indagado em relação à questão da ciência sobre vários tópicos, nós saibamos responder à altura. Agora, será que a nossa crença ela tem que ser baseada na negação da ciência? Porque a ciência, por muitos séculos, irmãos, foi vista como maldita pelo cristianismo tradicional. Muitos cientistas foram mortos ao longo da história por causa de seus questionamentos. Eram considerados, por muitas vezes, subversivos, endemoniados, bruxos do mal pelo cristianismo. Na própria Inquisição lançaram-se mão de muitos. Será que crer na Bíblia e crer no que está escrito nos faz negacionista da ciência automaticamente, necessariamente? Porque há fatos que precisam ser respondidos. Vocês sabiam que o fóssil humano mais antigo achado até hoje pela ciência data de 233 mil anos atrás? Enquanto que a perspectiva temporal de Gênesis não passa de 6 mil. E agora? Como eu vou explicar isso? O que eu vou falar lá em casa, como diz o outro? Que a ciência é mentirosa? Como explicar alguns escritos bíblicos que sugerem vida antes de Gênesis? Vocês sabem que existe, como os Néfilins, do próprio livro de Gênesis. Irmãos, a própria linguagem de Caim, você acha que Caim foi maldito naquele momento? Isso é questionável. Isso implica em eventos e gerações anteriores de vida antes de Caim, da geração de Caim. Vocês percebem essa nossa reflexão? Por que não reflexionar, já que somos preteristas e entendemos já a Bíblia desta maneira, não existe nenhum absurdo, irmão. Então vamos continuar a abordar o tema água neste episódio, tá legal? Um outro exemplo é que se encararmos o dilúvio de forma literal, mundial ou local, teremos problemas em responder alguns argumentos, alguns questionamentos, sabia? Quer ver um deles? Se todos os animais foram reunidos dentro da arca, como os pinguins do Ártico eles foram parar no Oriente Próximo? Como todos os animais do mundo couberam na arca? E como eles foram alimentados? Vocês já pararam para perceber isso? Um outro grande problema e grave com o dilúvio global nos atinge diretamente. Nós somos preteristas, por causa das nossas interpretações. Porque o fato de existir um dilúvio nesse mundo, nesse nível mundial, foi muito maior e mais trágico do que, por exemplo, foi a guerra de Israel com Roma no primeiro século. Criando um problema com Mateus capítulo 24, versículo 21. Vamos ver esse problema aí delicioso para nós? Olha aí. Se nós formos crer num dilúvio, como é que nós vamos responder isso aí? Porque haverá, então, grande angústia, sem igual desde o princípio do mundo até agora. Então, eu, no meu ponto de vista, se houve um dilúvio global, foi uma tragédia muito maior do que foi a questão da guerra entre Roma e Israel. Como nós vamos responder a esse texto, se crermos em um dilúvio global? Olha aí. Existem outras questões também se aceitarmos o dilúvio global. Como poderemos ver a reunião de cada espécie de animal nos diferentes continentes, como hoje conhecemos a Terra. Como é que se reuniu todos os animais de vários... Vocês sabem que tem animais que eles existem em uma região. Como foi juntado esses animais? A geologia, por exemplo, que é o estudo da Terra, ela, por exemplo, não nos afirma haver um dilúvio global. Não existe, irmão, evidências para isso. Você sabia
também até é bom falar que nas culturas antigas, naqueles povos lá daqueles dias, era normal encontrar escritos sobre dilúvio. Isso não é uma particularidade de Gênesis. Vários escritos falam seus dilúvios. E tem outras coisas também, se a gente for questionar, por exemplo, as próprias plantas, né, as vegetações, as árvores, como sobreviveriam muito tempo submersas na água. Então esses debates, eles são discutidos há muitos séculos. Então podemos dizer que pode ser um dilúvio local, né? Nós não podemos afirmar então que é um dilúvio local, só que existem também problemas com essa interpretação, a ideia de um dilúvio local. Vocês querem ver as objeções? Por exemplo, se foi um dilúvio local, só numa região, por que Deus instruiu Noé a fazer um barco? Por que Deus simplesmente não disse a Noé, sai daí? Como Jesus foi direto com aquelas pessoas ali em Jerusalém, não desçam do telhado, saiam de Jerusalém. Jesus não mandou ninguém construir um barco. Até porque se Jesus mandasse construir um barco, nós teríamos que ver o que significa isso dentro da figura de linguagem. E é o que nós estamos fazendo aí. Além disso, irmãos, se o dilúvio foi apenas em um evento local, por que salvar todo tipo de animal? Ou seja, as continhas começam a não fechar. Então, se a ideia dessa mensagem é dar ideia ao teu pensamento, nós podemos recorrer então a essas figuras de linguagens, que nos é ofertada através do preterismo. Então, abençoados, vamos analisar, ou voltar a analisar, porque isso já foi dito anteriormente nos outros episódios, o nome de Noé. Vocês sabem que o nome de Noé vem do hebraico Noach, que significa descanso. Vimos também que descansos, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, quando o Senhor descansou de suas obras, esse descanso é mais do que folgar e não trabalhar. Muitas vezes a ideia de descansar e não trabalhar é uma ideia também explícita e clara de paz e segurança pela ausência de guerra, como vimos em Deuteronômio capítulo 3, versículo 20, irmão. Vamos colocar aqui de novo? Deuteronômio capítulo 3, versículo 20, está cheio também de referência aqui para vocês, olha. Então não existe absurdos nenhum em pensar nisto. E outra coisa, nós não estamos negando nada da palavra. Muito pelo contrário, nós estamos já ressignificando da mesma maneira como fizemos com o Apocalipse. Veja aí, ó. Até que o Senhor conceda descanso aos seus irmãos, aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. Bom, irmãos, aí, esse contexto aí é um descanso de guerra, tá? Que seria um descanso dado depois de uma guerra. Porque sempre depois de uma guerra existe uma paz. Então, o contexto desse versículo aí, de Deuteronômio capítulo 3, versículo 20, não é dessas outras referências aqui, não. Essas outras referências, irmão, depois vocês param, vão lá, vejam o contexto, analisem o que eu estou falando. Aqui, o contexto desse versículo é a conquista da terra prometida pelos israelitas liderados por Josué. Porque Moisés, né, que tinha morrido, o líder anterior, instruiu, né, as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés permanecerem do outro lado do Jordão para ajudarem seus irmãos na conquista do restante da terra. Era um meio de uma guerra. Então aí estava apontando para uma possível, né, depois da guerra, possível paz e descanso. Será que também o dilúvio não estava anunciando uma guerra, como eu falei no começo da questão de água, né, a separação por ser nações estrangeiras? Será? Então é isso que nós estamos tentando aqui abordar com vocês, tá? Então, abençoados, o fato do herói de Gênesis, dos capítulos 6 ao 8, que é Noé, ter um nome que denota segurança e paz, não é uma coincidência. Pois a história de Noé também parece ser uma história de guerra. Vocês querem ver, deixa eu voltar aqui, que eu vou voltar depois. Vocês querem ver? O Joséfo, ele fez um livro chamado Antiguidades Judaicas. Então, lá no livro 1 dele, no capítulo 3, na seção 3, olha o que ele diz. Noé não era um homem comum. De acordo com o que você vai ver que José fala, Noé era um rei. Olha só que coisa interessante. E a gente tem, né, estudado aqui Joséfo, a gente tem falado bastante sobre Joséfo. Deixa eu ver, não botei não. Vou colocar aí para vocês, rapidamente. Flávio Joséfo está aqui. Tá aí, ó. Esta calamidade aconteceu no ano 600º do governo de Noé. Até botei acentuado aí para que vocês observem. No segundo mês, chamado pelos macedônios de Dios, mas pelos hebreus de Marchizuan, pois assim eles ordenaram seu ano no Egito. Aí está o relato de José. Um outro ponto bastante que é interessante, que nós podemos acrescentar aqui, irmãos, é que inundações e toda a terminologia aquática, eu sei que eu estou sendo até um pouco redundante com isto, mas é importante falar isto, na Bíblia significam simbolicamente nações estrangeiras, especialmente exércitos estrangeiros.
Vocês querem ver alguns versículos que corroboram com isso, concatena com essa ideia? Tá aqui, ó, tá cheio de versículo aqui, irmão. A gente, quando vai falando as coisas, a gente tem que falar, né? A gente tem que provar. E tá aí, ó. Aí eu separei na 1, capítulo 1, versículo 8. Ó. Diz ali, ó. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Isso aí é uma alusão clara a um exército. Tá? As trevas não vão perseguir os seus inimigos. É uma alusão clara. Tá aí, tá vendo lá? E com uma inundação. Não é uma água com trevas que vai botar as pessoas para correr. E ali também existem essas referências aí. Depois vocês anotam. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então vocês confiram aí, tá, essas referências para comprovar. Mas o fato, irmãos, é que estas imagens aquáticas denotam exércitos estrangeiros. É um fato. No entanto, esse significado está implícito em toda a Bíblia. Mesmo em versículos onde pode não parecer imediatamente óbvio. Irmãos, e nós temos falado aqui, a gente não pode pegar um versículo do jeito que ele está escrito, né, principalmente se ele não for muito claro, e achar que aquilo ali está resolvido. Não, a gente tem que entrar dentro dessa interpretação histórico-cultural, que é o preterismo, para a gente achar o que é certo. Por exemplo, lá em Jó, olha só, lá em Jó, capítulo 22, versículo 11, ele diz a Jó que uma inundação de água o cobre. Vamos ver? Jó, capítulo 22, versículo 11. Olha só que coisa interessante, né? E às vezes passa desapercebido, tá aí. É por isso que está tão escuro que você não pode ver. E porque uma inundação de água o cobre. Nós vamos olhar esse texto e vamos aceitar ele literalmente? Será que dentro do livro de Jó, Jó foi afligido por água? Literalmente falando? Claro que não, né? Ele nunca foi afligido por água. O dilúvio de água aí que afligiu Jó parece se referir aos exércitos sabeus e caldeus que trouxeram destruição sobre Jó, suas trilhas, ao atacar sua família. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 13 e 17. Eu não vou ler essa quantidade de versículo todo, tá? Eu vou ler somente o verso 15 que mostra justamente a presença desse exército. Tá aí, ó. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, abençoados, está aí bem claro. O que era aquilo ali que estava acontecendo com Jó lá em Jó capítulo 22, versículo 11, que ele faz lidar ali falando sobre essa figura de linguagem, né? Uma poesia, uma parábola. Jó não estava inundado. Jó estava sendo atacado. Então, essa associação a inundações em relação aos povos estrangeiros, ou melhor, exércitos, não é uma associação iniciada por Israel, diga-se de passagem. E isso fazia parte, irmãos, é muito importante isso que eu vou falar, da cosmovisão dos povos antigos. Ou seja, parecia que existia um coletivo consciente das pessoas em relação a essa linguagem, no tempo ali em que a Bíblia estava sendo escrita. Então, abençoados, para os vizinhos de Israel, elas também representavam exércitos inimigos. Isso nós vemos em vários escritos. Vamos ver em um escrito também, que é paralelo à Bíblia, que é a epopeia de Gilgamesh, que é mais antiga do que a de Gênesis, né? Comprovada cientificamente, por achados arqueológicos. Por exemplo, lá nessa epopeia mostra a inundação como uma guerra devastadora. Tá? Em outras histórias, a inundação é descrita como um exército em marcha, atacando e inundando a terra. Essa ideia de inundação como um símbolo de guerra e destruição era comum naquelas culturas antigas. E como disse anteriormente, estamos refletindo, estamos vendo a possibilidade de entender Gênesis. Da mesma forma, irmãos, como não é estranho para você hoje, dizer que Jesus, vindo nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho vendo, é uma figura de linguagem. E muito menos se refere aos dias de hoje, literalmente. Isso para você é um absurdo hoje? Não é. Isso é até motivo de salvação. Porque o sistema religioso está aí esperando Jesus voltar. Porque não entende ou não quer entender que é uma figura de linguagem. Da mesma forma, como não é estranho hoje dizer a vocês, né, que no Antigo Testamento também existiu esse tipo de linguagem que Jesus utiliza, né, na sua parúzia. Como eu disse lá, que Jesus falou em João capítulo, se não me engano, capítulo 15, que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Ou seja, ele está falando que ele usou toda a linguagem, todas as parábolas das profecias hebraicas nos seus dias. Por isso que aquele povo entendeu. Quem não entende é hoje. O cristianismo tradicional, mas você, graças a Deus, entende.
Então eu estou tentando, irmãos, achar uma saída para as muitas questões obscuras da Bíblia. E hoje, achar que Gênesis se repete várias vezes na Bíblia não é nenhum absurdo, como estamos fazendo na questão de Noé, como fizemos na questão do Mar Vermelho, de Moisés atravessando o Mar Vermelho, uma criação de um novo mundo. Como eu mostrei em Isaías, a criação de um novo mundo. Como eu já mostrei diversas vezes aqui, o Apocalipse no Antigo Testamento. Quantos templos foram derrubados? Ou quantos templos e tendas foram derrubadas? Quantas vezes Israel foi cativo? Aquilo ali é um Apocalipse. E quando eles eram libertos, era o quê? Era Gênesis. Estava se criando um novo mundo. Então, irmãos, analisamos até agora nessa mensagem o nome de Noé. Vimos que pode significar a inundação e agora veremos o que pode significar a arca. Vamos ver então? O que acha? Ou vamos deixar para um próximo estudo? Vamos ver, vamos dar uma corridinha, né, irmão? Fica mais um pouquinho aí, só para a gente fechar esse assunto aqui. Então, abençoado, vamos fechar esse episódio tentando significar a arca. E vamos começar não esquecendo o que significa simbolicamente inundações, tá? Inundações são exércitos estrangeiros. Nos antigos escritos do Oriente Médio, nós vemos barcos significando um palácio ou cidade fortificada. Isso era o consciente coletivo das pessoas daqueles dias. Como, por exemplo, como eu falei, da epopeia de Gilgamesh. Abençoados, e por ter tudo a ver com a origem de Abraão, quando eu vou falar de Gilgamesh, eu estou me referindo à Mesopotâmia. Tá? Abraão, ele veio da Mesopotâmia. A origem de Israel é mesopotâmica. Israel saiu de Ur dos Caldeus, que era na Mesopotâmia. Então, lá, essa história, tem uma história lá muito parecida com a Arca de Noé, que é a seguinte, eu vou falar para vocês. Deus avisa lá ao Utnapishtim, né, acho que é o nome dele, é isso mesmo, Utnapishtim, que é o personagem principal, sobre uma inundação. E o instrui a construir um barco para salvar sua família, seus empregados e animais. Embora a história narrada seja um barco ou arca, o termo original pode significar tanto palácio quanto barco. Tá? Eu estou trazendo um entendimento, tá? Tentando trazer, tá, elementos fora da Bíblia para dar base a isso que nós queremos provar para vocês, mostrar a vocês. Eu vou recorrer também à Bíblia, tá? Eu estou trazendo elementos externos. Então, essa ambiguidade de barco e casa ou palácio pode sugerir que a embarcação não era apenas um meio de transporte, mas também um símbolo da civilização e da realeza que Utnapishtim representava. E claro, irmãos, que a história de Utnapishtim é um poema, porém muito parecida com a história de Noé. Até então aceito por quase toda a cristandade como uma história literal, né? Noé é entendido como uma pessoa literalmente ali dentro, que salvou ali os animais, pregou ali para que esse povo se arrependesse nessa história. Então, abençoados, o fato é que ambas as histórias, tanto de Noé quanto essa de Gilgamesh, né? Gilgamesh, de Utnapishtim, né? Ô, palavra difícil, né? Então, abençoado, ambas as histórias nós vemos como pano de fundo destruição, sobrevivência e o relacionamento entre Deus e os homens. Então, ao julgar pelo que apresentamos a vocês em relação a toda essa ligação e que Joséfo, em seu livro histórico, comenta do rei Noé, pode ser que a arca seja o palácio. Não é verdade? Não pode ser? E talvez aí você esteja se questionando, André, você traz evidências aí de fora, né? A gente está ouvindo você falar. Mas existem evidências bíblicas em associar barcos a casas ou palácios? Claro que tem. E não tem uma só, não. Existe um monte, tá? Mas eu vou deixar esse para um assunto para mais tarde, porque eu considero que esse assunto ele mexe um pouco, né, com a nossa crença, aquilo que nos foi ensinado. Né? Da mesma forma, quando nós falamos que Jesus já veio e que soa muito estranho, né, para quem ainda está no cristianismo tradicional e para você hoje até motivo de dar glórias a Deus. Então, são muitas informações que é preciso ir aos poucos. Então, dentro dessa mensagem, já dei bastante versículos para vocês, para que vocês, né, venham a, pelo menos, começar a considerar esse tipo de reflexão com a gente, tá legal? Então, nós chegamos ao fim de mais uma mensagem. E começamos mostrando a vocês o simbolismo do mar na linguagem profética dos hebreus, representando a separação de Israel das outras nações. Muitas vezes, essa linguagem sugere exércitos. Isto vimos também no Apocalipse de Jesus, sob várias óticas, não é verdade? Depois nós abordamos o dilúvio e as dificuldades da interpretação literal, tanto para um macro-dilúvio, né, um dilúvio global, como também para um dilúvio local. Depois nós investigamos o nome de Noé, que vem do hebraico Noá,
significando descanso, e suas implicações simbólicas de segurança e paz. Da mesma forma como o Gênesis na criação mostra Deus descansando de suas obras, como um período de paz pós-guerra. Essa é a ideia. E finalmente sugerimos que a arca pode não simbolizar apenas um barco, literalmente falando, mas também um palácio ou uma cidade fortificada, como visto em outras narrativas antigas, tá? E ficamos de buscar evidências bíblicas no próximo episódio, ok? Então, abençoados, essa é a interpretação preterista, né? A possível interpretação preterista da criação do Gênesis e como ela concatena diretamente com o que estamos fazendo repetidas vezes com a parúzia de Jesus. De forma limpa e clara, eu espero, sinceramente, que estas reflexões tenham proporcionado novas ideias e instigado questionamentos que ajudem a aprofundar o seu entendimento das Escrituras. Lembre-se, irmãos, que o crescimento espiritual e intelectual vem da capacidade de questionar e refletir criticamente sobre as nossas crenças, sempre com respeito e abertura para o diálogo. Consideramos essa tensão entre ciência e as tradições, né, que ao longo dos séculos existem aí batalhas, maus entendidos, maus comportamentos, né, de matarem, por exemplo, os cientistas, refletindo sobre como conciliar essas duas áreas de conhecimento de forma harmoniosa. Exploramos como diferentes culturas antigas influenciaram as histórias bíblicas e como esses paralelos podem enriquecer hoje a nossa compreensão. Então, abençoados, obrigado aí por acompanhar essa série comigo e espero que continuemos juntos nesta jornada de aprendizado e descoberta. Fique atento aí para os próximos episódios, onde continuaremos a explorar outras questões fascinantes e desafiadoras de Gênesis, que possamos então juntos buscar a sabedoria e a verdade que nos aproximam de uma compreensão mais plena e significativa da nossa fé e do mundo ao nosso redor, ok? Então, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.